Então, vamos nos colocar na presença do Senhor, pedir a Ele que venha preparar principalmente os nossos corações para aquilo que a gente vai estar tratando hoje. Eu queria que nessa noite nosso coração tivesse principalmente com o Padre Soares, que a gente sabe que está internado numa situação não muito boa. Vamos pedir a Deus que possa ser generoso e misericordioso com esse servo dele, que possa completar aquilo que os médicos não conseguem alcançar, e, se for do desejo dele, chamar o Padre Soares, que isso seja feito sem sofrimento, com muita paz, com muita misericórdia, como é digno todo servo de Deus. Vamos pedir ao Senhor que receba todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos causa ansiedade, que atormenta muitas vezes a nossa alma, para que a gente possa, em Deus, ter toda a confiança necessária para não atrapalhar a graça dele quando vem operar. Toma e recebe nossas limitações, Senhor, nossas inseguranças. E vem seduzir os nossos corações nesta noite, de uma forma que só o Senhor sabe fazer. Para que nada seja dito nesta noite que não seja da tua vontade, Senhor. Mas aquilo que o Senhor vier nos falar, que possa ficar gravado nos nossos corações. Que, enfim, possamos estar aqui unidos e reunidos em teu nome, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós chegamos hoje na parte mais pesada dessa. Nós estamos, só lembrando, na segunda parte do Pai Nosso, onde a gente está falando sobre as necessidades do corpo. Lembrando que São Gregório de Nissa nos diz que todo pecado é uma ofensa a Deus. Não sei se vocês se lembram, nós falamos sobre isso na última aula. Se Deus quiser, para a glória dele, vamos tentar iniciar aqui. Então, acho que até que a gente tinha que rezar de novo. Saímos até do clima de oração aí, mas que o Senhor tenha misericórdia e prepare os nossos corações e nos ajude a compreender aquilo que Ele nos quer falar nessa noite. Vamos lá. Então, estamos vendo as necessidades do corpo. São Gregório nos disse que, na verdade, toda vez que a gente peca, a gente ofende a Deus. São Tomás de Aquino vai nos dizer que, na verdade, essa ofensa que a gente faz para Deus não deixa de ser uma dívida. E é aí que eu quero começar essa noite, porque quando a gente vai ler lá em Mateus, no original, e os nossos avós rezavam o Pai Nosso, eles não diziam perdoai as nossas ofensas, eles diziam perdoai as nossas dívidas. E aí a gente vai entender por que hoje a gente lê com o termo ofensa e não mais dívida. Quando eu falo em dívida, existem duas conotações para a palavra dívida. O sentido financeiro, quando eu tenho um empréstimo, ou quando eu consumo alguma coisa a prazo e não quito por aquela compra ou aquele consumo que eu fiz. E também existe o sentido moral da palavra dívida. Você me fez um favor, a gente coloquialmente diz, eu te devo uma, ou estou te devendo isso, um dia eu te pago, quer dizer, um dia eu te retribuo. Então, no sentido moral, é muito mais aplicado ao que a gente quer falar no Pai Nosso do que o sentido financeiro. Por quê? Porque não há nenhum dinheiro no mundo que possa compensar o mal que o pecado que a gente cometeu venha trazer. Não adianta alguém que cometeu um pecado pensar que pode encomendar não sei quantas missas, que pode, na verdade, fazer não sei quantas imagens de ouro para Deus e conseguir, a custo de recursos financeiros, compensar a ofensa que ela causou quando pecou. Por quê?
Porque, na verdade, todo pecado é uma rejeição que a gente faz ao plano de Deus para nós. Se a gente confia que o plano de Deus para nós é o nosso bem, o nosso pecado, na verdade, é uma retribuição negativa ao bem que Deus nos faz. Ele nos faz o bem e a gente paga esse bem com o mal. Por isso a ofensa, por isso a dívida com Deus. Por isso, para evitar que a gente assumisse qualquer coisa de conotação financeira, que hoje em dia a palavra dívida é muito mais utilizada nesse caráter, nós rezamos o Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas e não as nossas dívidas, para evitar qualquer tipo de mal-entendido. Ora, e por que o meu pecado é uma ofensa a Deus? Eu vou começar a explicar isso para vocês lá do Antigo Testamento. Em Deuteronômio, no capítulo 30, Deus fala uma coisa muito interessante sobre os mandamentos que ele nos dá. Ele diz assim: o mandamento que hoje eu te dou não está acima das tuas forças, nem fora do teu alcance. Porque se Deus nos pedisse alguma coisa acima das nossas forças ou do nosso alcance, a gente podia dizer assim: Deus está me pedindo isso, eu não correspondi ao plano de Deus, porque também ele me pediu o impossível. E aqui em Deuteronômio ele nos diz exatamente isso. Não, o que eu estou te pedindo não é impossível, não está fora do teu alcance. Não está no céu para que você diga quem vai subir aos céus para alcançar. E como eu vou conseguir observar esse mandamento? Tampouco, diz Deus, ele está do outro lado do mar, para que você diga, eu preciso atravessar uma distância grande demais para conseguir observar esse mandamento de Deus. Não, segundo Deus, essa palavra que ele nos fala, ela está ao nosso alcance, está perto de nós, ou seja, é possível de ser cumprida. O que eu estou querendo dizer com isso, meu irmão, minha irmã, é que o plano de Deus para nós é algo que sim, é possível praticar, é possível seguir, é possível executar. Por isso Deus espera de nós essa fidelidade, essa obediência. Estão conseguindo acompanhar bem? Todo mundo vê o slide, todo mundo escuta? Estou voltando aqui só para checar isso. Ok? Tudo bem? Muito bem. Ok. Então, voltaremos. Ora, Deus continua dizendo assim: eu tomo hoje por testemunha o céu e a terra. Ponho diante de ti hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e se unindo a Ele. Ou seja, pecar ou não pecar, vida e morte, bênção ou maldição, é uma escolha nossa. Nós não podemos culpar a Deus por estarmos vivendo a consequência do nosso pecado, que é a morte. Toda vez que a gente volta as costas para Ele. Porque Ele colocou diante de nós a vida e a gente escolheu a morte. Ele colocou diante de nós a luz e a gente escolheu as trevas. Ele colocou diante de nós a bênção e a gente escolheu a maldição. Que fazer então quando a gente tropeça? Que fazer então quando a gente peca? Só tem uma solução: apelarmos para a misericórdia de Deus. Ou seja, nunca
nunca vamos esperar que a gente possa merecer receber o perdão, merecer de receber de novo a vida, merecer receber de novo a bênção, merecer receber de novo a luz. Temos que confiar, então, que Deus, na sua misericórdia, encontre uma forma de nos fazer usufruir da luz, da bênção, da vida, da graça, apesar do pecado que a gente cometeu. A solução que Deus encontrou para isso foi mandar Jesus pagar o preço, a dívida que a nossa ofensa merece. Por que Deus precisou fazer isso? Porque apesar dele ser misericordioso, ele é justo. Ou seja, quando você fala para o seu filho, estuda porque se você passar de ano eu te dou um violão, se o teu filho é malandro o ano inteiro e ele não passa de ano e você ainda assim dá o violão para o seu filho, como você vai estar educando o seu filho para no futuro ele não fazer a mesma coisa outra vez? Quando você faz isso, é como se você estivesse, na verdade, dizendo para ele que estudar é um favor que ele faz para você e não para ele. Como é que isso educaria o seu filho para a vida? Como que você, sabendo que isso é errado, espera que Deus faça isso? Que Deus te dê uma recompensa sem que você tenha pago o preço necessário para receber essa recompensa? Por isso, Jesus precisou vir para pagar em nosso nome o preço, a consequência do pecado que um dia a gente cometeu. Claro, até agora, gente? Tudo bem? Muito bem. Mas aí estamos numa sinuca de bico. Porque, segundo São Tomás de Aquino, todos somos pecadores. Então, da mesma forma que nós pecamos contra Deus, não é incomum que a gente peque contra uma outra pessoa. E mais, também não é incomum que outras pessoas pequem contra nós. Por quê? Porque somos pecadores, né? Não há sobre a face da terra um justo que não peque pelo menos 7 vezes antes do soar do meio-dia, é o que diz o Eclesiástico para nós. Então, para o nosso pecado contra Deus, nós temos uma solução. Nós procuramos um sacerdote que representa Jesus, confessamos os nossos pecados e usufruímos da misericórdia de Deus. Ora, na verdade, falamos semana passada que, apesar dessa prerrogativa, eu não posso zombar de Deus, ou seja, manter a minha disposição para o pecado sem mudança, confiando de que, eu posso pecar agora, porque daqui a pouco eu vou ali, falo com o padre e fica tudo bem. Não. A graça pressupõe a natureza, né? A santidade pressupõe a busca da virtude. Eu preciso me esforçar para ser santo, me esforçar para não pecar outra vez. Quando Deus vê que o meu esforço é sincero, ele me santifica e aquele pecado, aquele vício, perde o poder que ele tinha contra mim. Mas eu não posso brincar com a misericórdia de Deus. Eu tenho que, na verdade, fazer a minha parte nesse caminho de santidade. Tudo bem até agora? Nenhuma pergunta por enquanto? Por favor, se surgir alguma dúvida, coloquem aí. Mas agora vamos falar de outra coisa muito importante sobre a questão do pecado. Não há pecado contra Deus que não afete o homem, e não há pecado contra um outro homem, contra um meu semelhante, que não afete a Deus. Eu não posso resolver só a minha parte com Deus, indo ao confessionário e confessando o meu pecado.
Porque toda vez que eu peco contra Deus, eu peco contra a humanidade. Ah, por que não ir à missa vai pecar contra a humanidade? Porque eu, como filho de Deus, tenho que testemunhar para os outros homens a necessidade de ser igreja, de ser fiel, de buscar a graça. Então, toda vez que eu falho com esse meu testemunho, eu estou levando o meu próximo a acreditar que ele não é tão importante assim. Então, eu estou encorajando um comportamento diferente do ideal para o meu irmão. Se eu sou cristão, eu tenho que cumprir, ou pelo menos procurar cumprir a minha missão de ser imagem e semelhança de Deus nesse mundo. Então, quando eu peco contra Deus, sim, eu estou pecando contra o homem também, porque eu estou deixando de ser exemplo de vida, eu estou deixando de ser modelo que o outro pode seguir para chegar à santidade. Por um outro lado, quando eu peco contra o homem, eu também estou pecando contra Deus. Por quê? Porque Deus é apaixonado por o homem. Ele enviou o seu filho para morrer por aquele próximo que eu estou magoando. Então, se eu magoo alguém, eu estou destruindo a vida em abundância que Jesus conquistou para aquela pessoa numa cruz. Deus não pode ficar contente com isso. Então, quando eu peco contra um homem, eu também estou pecando contra Deus. A solução para as duas situações é a misericórdia. Se eu peco contra Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. Se eu peco contra o homem, eu preciso que essa pessoa contra quem eu pequei seja misericordiosa comigo e perdoe os meus pecados. Mas funciona também quando o outro peca contra mim, que é o lado que a gente não gosta de ver. Quando a gente pisa na bola e a gente acha que o outro tem obrigação de nos dar outra chance, tem obrigação de ser misericordioso conosco. Mas quando o outro pisa na bola com a gente acha que não tem tanta obrigação assim, que na verdade a gente não fez tão errado assim. Quando, na essência, a solução para o problema é a mesma: misericórdia. Tem um comentário do Colonna aqui. Penso que há várias razões para afastar-se da vontade de Deus, em pecados como rebeldia, imaturidade ou fraqueza espiritual, e também a ignorância. É isso, Vaninha? É e não é, Corona. Na verdade, quando você peca, só é pecado porque você tinha consciência e o desejo de pecar. Se você, por exemplo, é um canibal que nunca teve acesso à palavra de Deus, se você mata um outro ser humano para comer, isso aos olhos de Deus não é pecado. Por quê? Porque a tua ignorância, o teu desconhecimento da palavra, na verdade, te isenta da consequência do mal que você cometeu. Não é que o fato que você tenha cometido não seja mal em si, mas, na verdade, a sua ignorância, a sua inconsciência sobre essa maldade, mais ou menos compensa a consequência dele. Então, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, São Paulo diz que Deus não permite que nós sejamos tentados além da nossa capacidade de resistir à tentação. Então, na verdade, é pecado quando a gente sabe que é pecado, sabe que é errado e prefere o prazer que o pecado nos proporciona do que a graça de não pecar. Ok? Espero que tenha conseguido clarificar para você, meu irmãozinho. Ora, então, São João Paulo II nos diz que
nós temos necessidade de dar e receber misericórdia. Da mesma forma que a gente tem necessidade de receber o perdão de Deus, nós também deveríamos sentir no nosso coração a necessidade de dar e de receber misericórdia quando a gente é magoado ou quando a gente magoou alguém. Então, na verdade, nós temos que estar dispostos a perdoar o pecado do próximo se tomamos consciência quão grande foi a dívida que nos foi perdoada por Deus. Antes da gente falar sobre o perdão propriamente dito, vamos esclarecer umas questões sobre o que não é perdoar, para que a gente não confunda. O que Deus não espera de nós quando a gente perdoa? Em primeiro lugar, meus irmãos, perdoar não é sinônimo de esquecer. Ou seja, aquilo que o irmão te fez é história da sua vida. Não tem como Deus fazer que nem nos filmes de heróis e voltar o tempo e fazer com que aquela mágoa não tenha acontecido. Não. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem guardar rancor. Imagine, por exemplo, que você cai e que você rala o seu joelho. Ora, você ralou o teu joelho. A ferida está ali. O que perdoar é? É você deixar aquela casquinha se formar, porque ela vai se formar, mas deixar a sua pele se regenerar sem ficar mexendo e corroendo aquilo. O caso é que a gente não faz isso. Quando alguém nos magoa, a gente vive tirando a casquinha daquela ferida. Como que a gente não deixasse o nosso coração se esquecer que foi magoado. O nosso cérebro não vai esquecer, mas o nosso coração deve esperar que as feridas se regenerem e que uma outra pele mais jovem, mais vibrante, mais nova, mais viçosa, venha ocupar o lugar daquela ferida. Como? Já vamos falar nisso. Segunda coisa, perdoar não é aceitar o erro do outro. O que o outro te fez foi errado. Espero que tenha sido. Vamos falar daqui a pouquinho disso. Então, não é aceitar que está tudo bem aquilo que o outro te fez. É claro que não está tudo bem. Aquilo te magoou, aquilo te feriu, aquilo te deprimiu. É claro que não está bem. Perdoar, então, não é aceitar o ato que o outro cometeu. É aceitar o outro que cometeu aquele ato. Aceitar que ele é um ser humano que nem você. Aceitar que ele é pecador que nem você. Aceitar que ele é fraco que nem você. Aceitar que ele pisou na bola como você, muitas vezes, também pisa na bola com outras pessoas também. Então, perdoar não é aceitar o erro do outro, mas é aceitar que o outro errou. Mas ele continua sendo outro. Que nem Deus ama você por quem você é, apesar dos pecados que você comete contra ele. Então, o foco de Deus é a pessoa e não o erro. O caso é que a gente não foca na pessoa que errou contra nós, a gente foca no erro. O profeta Abacuque tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ela diz assim: os olhos de Deus são tão puros, mas são tão puros, que são incapazes de enxergar a impureza em nós. Em outras palavras, Deus é tão santo, mas é tão santo e é tão apaixonado por você, que quando ele olha para você, ele não vê o pecador que você é hoje. Ele já vê o santo que você pode ser,
se deixar a graça dele acontecer. Experimenta tentar olhar para o seu irmão não como alguém que magoou você, mas como alguém que Deus é tão apaixonado por ele que entregou a própria vida para essa pessoa viver na eternidade. Essa pessoa é tão filho de Deus quanto você. Logo, se você botar na balança, ela certamente tem muito mais coisas boas do que tem ruins. Tem muito mais qualidades do que ela tem defeito. Tem muito mais talentos do que tem imperfeições, porque ela é filha de Deus também. Então, perdoar é exercer a misericórdia, procurando começar por entender quem é aquela outra pessoa. Perdoar, então, é uma atitude que me faz imitador de Cristo, ou seja, cristão. Se eu sou capaz de perdoar o meu irmão, e nós vimos na aula passada que perdoar é um ato divino, eu estou, na verdade, imitando Jesus Cristo. Eu estou pensando como ele pensava, agindo como ele agia, sonhando como ele sonhava, mostrando a esse mundo que é possível agir de uma forma diferente. Ora, agora que a gente já viu o que não é perdoar, vamos tentar entender o que perdoar é. Ora, eu preciso perdoar, não Deus. Quando você perdoa uma outra pessoa, não é que você esteja fazendo nenhum favor para Deus. Você está fazendo, em primeiro lugar, um favor para si próprio. Porque o rancor, ele faz mais mal a você do que a pessoa que você está odiando. Os médicos podem começar por te dizer quantas doenças físicas nós temos, que são decorrentes da angústia provocada pela revolta, pelo desejo de vingança, pelos maus pensamentos, pela intolerância com o outro. Na verdade, se você alimenta rancor, você torna aquela mágoa que alguém te fez no passado eternamente presente, eternamente te ferindo, eternamente te impedindo de ser livre, eternamente te impedindo de ser feliz, eternamente te impedindo de olhar para você e se enxergar como uma pessoa que vale a pena, porque muitas vezes você começa até a se perguntar: será que fui eu que provoquei aquela mágoa? O que eu fiz para o outro fazer isso comigo? E esse tipo de angústia, de intolerância, de revolta, de culpa ou de ódio, de rancor, vai te dar palpitação, gastrite, taquicardia, depressão, ansiedade, mania de perseguição, angústia. E, gente, a lista é enorme. Então, faça um favor a você mesmo. Deixe o que aconteceu no passado da sua vida ficar no passado. Olha para frente, olha para o presente, olha para a bênção que Deus quer te dar. Olha para a graça que Ele quer derramar no teu coração. Deixa Deus te ajudar a perdoar. Depois, meus irmãos, o rancor me torna escravo da pessoa que me perdoou, que me magoou. Você acredita nisso? Porque falamos semana passada, primeira coisa, tudo o que acontece na sua vida é registrado no seu livro da vida, tudo o que acontece na vida do outro é registrado no livro da vida dele. Se ele pecou contra você, no livro da vida dele tem lá uma pendência para ele se acertar com Deus. Porque Deus vai um dia exigir justiça em seu nome. Não tenha dúvida disso. Então,
Quando você perdoa, o que você faz é apagar no livro da vida do outro a responsabilidade pelo mal que ele te fez. E aí você fez assim, mas por que eu vou ser bonzinho assim com ele, se ele me magoou? Porque da mesma forma, quando você magoou alguém e esse alguém te perdoa, quando ele te perdoa, ele apaga do seu livro da vida a culpa, a responsabilidade pela dor que você provocou naquela outra pessoa. Se você não perdoa o outro e o outro não perdoa você, o que acontece é o que Jesus vai falar lá em Mateus 5:23, que a gente já até falou na aula passada. Eu estou para fazer a minha oferta no altar e me lembro que alguém tem alguma coisa contra mim. A minha obrigação é deixar a minha oferta, primeiro ir me reconciliar com meu irmão e depois voltar para me apresentar diante de Deus. E Jesus alerta: faz isso sem demora, enquanto ainda está em caminho com ele, porque vai que ele morre. E aí ficou registrado definitivamente no livro da vida dele. E aí o que acontece? Quando você vier a ser julgado perante Deus, aquele registro vai ser cobrado de você. Haja tempo de purgatório, porque dali você não sai até ter pago até o último centavo. E da mesma forma, quando o outro te perdoa, ele está reduzindo o tempo de purgatório que você tem a cumprir por causa daquele perdão. Ora, isso então faz com que perdoar o outro faça mais bem a mim do que, na verdade, a ele que me perdoou, que me magoou. Depois tem outra coisa, gente. Se você alimenta rancor contra o outro porque ele te magoou, que diferença tem você de quem não é cristão? Se você paga o mal com o mal, como é que você está ensinando aquela outra pessoa a ser diferente? Na verdade, você é capaz de afetar o outro muito mais com o teu perdão do que com o seu rancor. Porque quando você age com rancor contra ele, porque ele te magoou, ele tem aí a desculpa para continuar te magoando. Eu magoei, mas ele me magoou de volta. Agora, se você magoou, se ele te magoou e você agiu com bondade, você quebra essa pessoa. Ela fica sem argumentos que justifiquem ela continuar agindo mal contra você. A culpa dela perante Deus fica ainda mais séria. Já você, se você perdoou, isso abre as portas para que você se beneficie da oração do Pai Nosso. Por quê? Porque em Mateus 6, Jesus me ensina a rezar como? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, perdoar alguém me abre as portas para usufruir a benevolência de Deus. Eu deixo de ter impedimento para receber a misericórdia de Deus. É isso que São Gregório de Nissa nos ensina aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida por enquanto. Deixar Deus ser Deus na nossa vida. Perfeito, dona Elza. Deixa eu ver a pergunta do Corona. Perdão, então, é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado e que o liberta da culpa pelo pecado. Na verdade, é. Mas espera o finalzinho da aula, Corona. E para quem está chegando agora, eu peço desculpas, mas essa nossa aula será um pouco mais longa, talvez até mais longa do que o que a gente tem feito todas as semanas de 1 hora só. Por quê? Porque o assunto de hoje é o coração de por que perdoar é impossível. E eu não queria quebrar essa mensagem, eu queria que vocês pegassem a mensagem completa. Eu tenho encontrado algumas pessoas que estão participando do curso na missa, muito obrigado pelo retorno que vocês estão me dando,
E às vezes algumas delas me dizem assim: ah, eu assisto uma vez e acho que não é suficiente, eu assisto duas, assisto às vezes até três, porque é muita coisa para aprender. É verdade, graças a Deus, essa oração é muito mais rica do que o que a gente vê quando a gente passa por ela batido, né? Mas nesse assunto, então, meu irmão, eu acho que você vai assistir não duas ou três, mas talvez quatro, talvez cinco, talvez seis vezes, porque é algo que a gente realmente precisa na nossa vida. Eu espero que sim. Vamos lá. Então vimos que eu preciso perdoar porque faz mais bem a mim fisicamente do que ao outro, porque o rancor me torna escravo do outro, até me limita. Por exemplo, imagine que aquela pessoa que magoou você é alguém da família. Não é incomum, né? Na verdade, é muito comum. Aí tem um evento de família. No Natal, por exemplo, vai estar todo mundo reunido lá. E aí você diz assim: ah, fulano vai estar lá? Eu não vou. E aí o que acontece? Fulano vai. Fulano vai comer tudo de bom, vai receber todos os presentes, mas mais do que isso, vai estar lá no meio da família, sendo amado e amando, e você, na verdade, está crente que está afetando o fulano com a sua ausência, e na verdade ele está lá feliz da vida. Né? Então, o rancor te torna você escravo dele, e não ele de você. Mas, completando ainda por que perdoar é necessário, é fundamental. Todos nós já ouvimos a parábola do servo cruel, a parábola que está lá em Mateus 18, de 23 a 34. Mas se você nunca viu essa parábola, vamos dar uma olhadinha no que ela nos diz. Jesus vai contar essa parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis ajustar as contas com seus servos. E não duvide, Deus vai ajustar as suas contas com a humanidade. Todo aquele que magoou você, ele vai precisar pagar o preço, a consequência dessa mágoa. E é melhor deixar Deus ser a sua justiça do que você tomar nas suas próprias mãos a incumbência de ser justo. Vou explicar por quê já já. Mas quando Deus vai então, quando o Senhor, o rei, vai acertar suas contas, ele chama um servo dele lá que devia a ele 10.000 talentos. Vamos entender naquela época de Jesus o que era um talento. Um talento, ele era designado com grandes quantidades de ouro ou de prata. Só para você ter uma ideia de quanto um talento era, para ver a noção do que Jesus está querendo transmitir. Quando a filha de Júlio César, Júlia Cesares, se casou, o dote dela, ou seja, o dote dado pelo imperador para sua filha no casamento com Pompeu, foi um dote de 100 talentos. 100 talentos. Em moeda de hoje, 100 talentos corresponderiam mais ou menos a 110 milhões de euros. Ou, aqui está desatualizado, o euro subiu mais ou menos 560, 570 milhões de reais. Isso era o dote da filha de Júlio César quando ela se casou. Jesus, nessa parábola, não está falando que esse servo devia a ele 100 talentos. Está dizendo que o servo devia a ele 10.000 talentos. Quando o servo disse que não tinha como pagar, o rei então foi misericordioso, usou de compaixão com esse servo e deixou ele ir embora, perdoando a sua dívida. O que acontece logo em seguida, nós sabemos.
Esse servo sai dali e encontra um outro servo que deve a ele 100 denários. Ora, para você ter uma ideia de quão pouco esse outro servo devia ao primeiro servo, um talento, naquela época de Jesus, correspondia a 6.000 denários. Então, quando Jesus diz que esse servo devia ao seu companheiro 100 denários, significa que ele devia o centésimo do milésimo do centavo do talento que aquele servo foi perdoado 10.000 vezes mais. Tudo bem? Entenderam a diferença? Ora, tal como o primeiro servo, esse segundo também não tinha como pagar a sua dívida. Vocês acham que o outro usou da misericórdia que ele recebeu do rei? Não. Ele agarrou o outro pelo pescoço e mandou jogá-lo na prisão. Ora, para vocês terem uma ideia da diferença da dívida, o preço do salário de um dia de trabalho naquela época correspondia a 1 denário. O que aquele sujeito devia para o seu companheiro era apenas 100 denários. Ora, um talento correspondia a aproximadamente 20 anos de trabalho por uma pessoa. Se aquele pobre coitado devia 100 denários, que são centavos de talento, quando esse servo cruel jogou seu companheiro na prisão, ele estava mais do que condenando ele a uma prisão perpétua. Porque não existia vida humana suficiente para aquele coitado trabalhar para poder cobrir o preço da dívida que ele tinha com seu companheiro. Contaram para o rei o que tinha acontecido, o que ele fez. Ele mandou chamar o primeiro servo e disse: eu usei de compaixão contigo e você não pôde ser compadecido do seu irmão? Encolerizado, ele cancelou o perdão do outro e exigiu que ele pagasse toda a sua dívida. O que essa parábola está dizendo para nós é que, por mais grave que tenha sido o pecado que o teu irmão cometeu contra você, essa dívida ainda é sempre muito menor do que aquela que você tem com relação a Deus. Por quê? Porque se o outro fez o mal para você, você é igualmente sujeito ao mal e fez o mal para o outro ou para uma outra pessoa qualquer. Agora, quando a gente faz o mal contra Deus, que nunca nos fez mal, muito pelo contrário, sempre foi incomensuravelmente bom para conosco, daí você vê a dimensão. Ora, vamos entender então agora por que perdoar é mais importante para mim do que para o outro. Em primeiro lugar, meu irmão, porque só tem poder de te perdoar alguém que é precioso, de te magoar alguém que é precioso para o teu coração. Isso é fato. Se eu tropeço com uma pessoa ali na rua e ela me xinga até a alma, eu saio dali, a pessoa me xingou. Isso não tem poder de me abalar. Pelo menos não deveria ter numa situação saudável. Puxa, tropecei no outro, ele me xingou. Que nem às vezes a gente dá uma fechada no carro, foi sem querer, mas podia ter causado um acidente ali, aí o outro te xingou. Isso não vai fazer você ficar deprimido, não vai fazer você ficar arrasado, não vai fazer você ficar o tempo inteiro remoendo aquela
coisa, aquele palavrão, muitas vezes, que o outro falou com você. Mas se eu entro em casa, cortei o cabelo e Eduardo diz, ih, ficou horrível, acabou para mim. Por quê? Porque só tem o poder de te magoar alguém que é precioso para o teu coração. Quando você nega o perdão, você está negando ao teu coração a oportunidade de viver a felicidade que é amar e ser amado por essa pessoa, em prol de uma revolta, de um rancor que não precisaria e não deveria estar sendo alimentado por você. Ok, muito bem. Depois tem outra coisa. Quando essa pessoa que nós amamos nos magoa, nós, para podermos alimentar essa mágoa, nós esquecemos todas as vezes que aquela pessoa nos fez felizes na vida. O livro de perdão mais perfeito que tem, na minha opinião, foi escrito pelo padre Alírio Pedrini, se chama O Amor em Ação, ou Colocar o Amor em Ação, a Oração de Amorização. Depois eu vou ver o nome certinho para dizer para vocês. Então, diz o padre Alírio que quando uma pessoa nos magoa, é como se a gente tirasse todas as fichas brancas de tudo aquilo que a pessoa já nos fez de bem, de bom, e preenchêssemos com aquela única ficha preta do pecado, da mágoa que ela nos causou. Teresa Arruda costumava dar essa palestra de uma forma muito interessante. Ela entrava na sala com um cartaz enorme de cartolina, nem sei se existe mais cartolina nos dias de hoje, na minha época de escola existia. E no meio daquela cartolina enorme tinha um ponto preto. E aí ela perguntava para as pessoas, o que vocês estão vendo nesse cartaz, gente? E aí todo mundo respondia, tem um ponto preto aí. E aí ela se voltava e perguntava, mas ninguém viu todo o branco que tem em volta do ponto? E nós somos exatamente assim. Aquela pessoa pode ter nos feito 1000 favores, pode ter nos causado 1000 alegrias. Se ela tropeça, é como se tudo aquilo que de bom ela fez tivesse ido lá água abaixo no nosso rio. Quando, na verdade, o que a gente devia fazer para nos ajudar a perdoar com mais facilidade é botar mais na balança o que ela nos fez de bem e de bom do que a mágoa que ela um dia nos causou. Depois tem outra coisa importante que faz com que perdoar seja necessário. É que nós, infelizmente, vemos cara e não coração. E nós, infelizmente, sofremos de uma doença muito séria chamada ofendidite aguda. O que isso quer dizer? Quando alguém magoa a gente já parte do pressuposto que ela fez de propósito, que ela fez para nos machucar, que ela fez para nos derrubar, que ela fez para nos afetar. Quando, na verdade, nem sempre isso é verdade. Em Romanos 7,19, São Paulo diz, eu muitas vezes me vejo fazendo o mal que eu não gostaria de praticar, ao invés de fazer o bem que eu gostaria de realizar. Então, nós muitas vezes julgamos o outro e condenamos de antemão. Cruzou comigo na rua, não falou comigo? Fulano não me suporta. Mas também eu não preciso dele. Da próxima vez que eu encontrar, também não falo com ele. Pode ser que o fulano não te viu. Pode ser que o fulano tivesse tão ocupado com tantas preocupações que ele tinha na cabeça que ele não processou que era você. Nunca aconteceu de você fazer alguma coisa por uma pessoa crente que ia fazer o bem
e, na verdade, aquela pessoa ficar magoada com o que você falou, o que você fez? Se acontece com você, por que não pode acontecer com o outro? Por que você vai assumir de cara que aquilo que o outro te fez foi com a intenção de te derrubar? Cuidado. Jesus, em Mateus 7, 1 e 2, diz: com a mesma medida que julgares, sereis julgados também vós. Se você quer que Deus use de misericórdia com você, use de misericórdia você também com o seu irmão. Ora, mesmo que o outro não me perdoe ou não aceite o meu perdão, quando eu perdoo essa pessoa, eu me torno livre aos olhos de Deus. O que é isso? Eu percebi que eu magoei alguém, eu pedi desculpas e ele se recusou a me perdoar. O que eu faço? Reze por ele. Porque aos olhos de Deus, a sua parte você fez. Quem vai sofrer o dobro da condenação aos olhos de Deus agora é ele. Por quê? Porque você renunciou ao rancor. Você tomou a iniciativa de buscar a reconciliação. O outro que fechou o coração é que vai ter que responder por isso diante de Deus. Ah, mas eu pequei contra o meu pai que já faleceu. E agora, o que eu faço? Para Deus não existe passado, presente ou futuro. Se no seu coração você buscar a reconciliação com aquela pessoa, no livro da vida dela e no seu livro, Deus vai compensar o mal que aquela mágoa acabou por gerar. E aí, a gente sempre diz assim: tudo bem, então, já entendi que eu preciso perdoar, mas também quantas vezes eu preciso perdoar? Se toda vez que a pessoa pisar na bola comigo eu perdoar, ele vai me fazer de bobo. Aos olhos do mundo, Jesus também foi um bobo. Se você se lembra do filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, no momento lá no Horto das Oliveiras, onde Jesus, angustiado, está pensando se ele aceita ou não beber aquele cálice, não sei se vocês percebem o que o demônio fala para ele. O demônio, tentando Jesus, diz para ele: não, não vale a pena. Eles não vão mudar por causa desse teu sacrifício. Não, não, é inútil. Então, aos olhos de muitos, Jesus, ao morrer naquela cruz, também foi boboca. Então, não importa quantas vezes você tenha que ser boboca diante do outro. Seja esperto diante de Deus. Porque o que Jesus nos ensina é que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. E se você não entendeu, meu irmão, o que 70 vezes 7 significa? Significa sempre. Porque 7 é o número da perfeição. 10 é o número da completude. Então, 70 significa de forma perfeita, em todas as situações, em todos os momentos, em todas as ocasiões, perdoe. E multiplique isso ainda por 7 para tornar eterno. Então, se você quer receber de Deus o perdão, lembre-se de perdoar, não importa quantas vezes o outro magoou você. Ora, o segredo para você fazer isso é uma oração muito clássica na nossa igreja, nos ensinada por São Francisco Xavier.
Amar, que é a condição necessária para você perdoar, se exerce através de 3 verbos. Olhe para o outro e, ao invés de se concentrar no mal que ele te fez, procure ver o que ele tem de bom, porque ele é filho de Deus. Ao invés de desejar para ele o mal só porque ele te magoou, deseje a ele o bem que você quer que aconteça com você. Ao invés de fazer para ele o mal porque ele te magoou, faça para ele o bem que ele não fez com você. A recompensa disso, você vai colher no céu. Eu não tenho dúvida disso. Por que eu preciso perdoar esse meu irmão e ajudar a livrar no livro da vida a condenação que ele tem por mim? Foi a pergunta que você fez, não foi, Corona? Vou te dar uma pistazinha. Você ama Jesus? Se você ama Jesus, você quer ver Jesus feliz? Se você quer ver Jesus feliz, você sabe que lá no reino dos céus, Jesus preparou uma morada para aquela pessoa que te magoou habitar? Se você nega o seu perdão, você atrapalha a entrada dessa pessoa nessa morada. Você atrapalha a felicidade do Deus que morreu por você. Jesus faz questão de todas as ovelhas lá. Tem uma morada para todos nós, inclusive para aquela pessoa que te magoou. Meu pai, inclusive, costumava dizer uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: se preocupe em perdoar aquela pessoa que te magoou aqui nesse mundo, porque do jeito que Jesus é, se você não perdoar essa pessoa, ela vai chegar no céu, se Deus quiser, e Ele quer, porque Ele morreu numa cruz por causa dela. E, na verdade, se você não suportou viver com essa pessoa aqui na terra, Jesus vai fazer a morada dessa pessoa ser aquela que você encontra toda vez que você sai da sua no céu. É a primeira pessoa com quem você vai se encontrar todos os dias da eternidade. Então, é mais fácil você se reconciliar com ela aqui, para poder tornar mais fácil a sua eternidade no futuro. Ok, muito bem. Alguma pergunta? Porque vamos entrar num terreno muito, muito sólido agora. Tudo bem? Por enquanto, bem-vinda, Eliana. Elza, que bom que a gente falou da passagem que você precisava. Posso seguir, gente? Ok? Ok. Então, São João Paulo II, ele fala sobre o perdão, uma coisa que para mim é essencial. Ele diz: só Jesus pode salvar o homem, porque assume o seu pecado e lhe dá a possibilidade de mudar. Ou seja, vamos falar disso daqui a pouquinho, mas na cruz, quando Jesus pagou o preço do seu pecado, ele te deu a chance de ser uma criatura nova. Ele te deu a chance de começar outra vez. Quando você perdoa aquela pessoa que te feriu, você está fazendo a mesma coisa. Imagine, Eduardo e eu somos casados há 32 anos. Nós começamos a namorar em 5 de julho de 1986. Então, nós estamos convivendo um com o outro de forma como casal há 34 anos. Será que Eduardo nunca me magoou nesses 34 anos? Ixi. Será que eu nunca magoei Eduardo nesses 34 anos? Muito mais do que ele me magoou. Porque eu sou mais rancorosa,
mais pirracenta, mais turrenta, mais encrenqueira, mais crítica do que ele é. Então, certamente eu magoei meu marido muito mais do que ele me magoou. Mas que bom que a gente é um casal cristão. Porque se a gente tivesse desistido um do outro logo na primeira vez que a gente se magoou, quantas vezes um fez o outro feliz e a gente não teria vivido esse momento, porque teríamos parado de conviver um com o outro naquele primeiro pecado que o outro cometeu. Então, perdoar, mais do que ser uma oportunidade para o outro te magoar outra vez, é dar a ele a oportunidade de começar de novo, de te fazer feliz da próxima vez. Você precisa disso, ele também precisa. Tudo bem, então, Vânia? Com esse monte de discurso que você fez, já encontrei aqui a conclusão de que eu preciso perdoar. Mas como eu vou fazer isso? Perdoar não é fácil. É verdade. Perdoar não é fácil. Mas como eu posso perdoar? Em primeiro lugar, eu vou perceber que perdoar é um ato de vontade. O primeiro passo tem que ser seu. O desejo de querer perdoar tem que ser seu. Se você tem um desejo sincero, aquilo que na sua humanidade você não consegue fazer, Deus te ajuda a completar. Mas tudo tem que começar com um desejo sincero seu. Quando você começa com sinceridade a tentar perdoar o outro, Deus vem com a graça e te complementa aquilo que para você é impossível. Perdoar é exercer a misericórdia. Nós já falamos disso. Vamos falar ainda mais daqui a pouquinho. Então, comece a procurar entender o porquê da atitude do outro, porque ajuda. Fulano passou por mim na rua e não falou comigo. Ao invés de, logo de cara, você dizer assim, fulano não me suporta. Lembra do evangelho desse domingo? Se alguém pecar contra você, procura o seu irmão em segredo e vai conversar com ele sobre o assunto. Talvez se você perguntar para ele, você vai perceber que ele nem percebeu aquilo que ele estava fazendo que ia te magoar. Então, muitas vezes é uma questão de má interpretação. Se você procura entender que talvez o outro tenha um problema, que talvez ele não tenha tido a intenção, que talvez a coisa não tenha sido proposital, já te ajuda a preparar o caminho para um perdão que seja perfeito. Depois, se perdoar me torna seguidor do modelo de Cristo, quando eu perdoo, eu me torno um cristão mais perfeito. Mas vou falar disso daqui a pouquinho. Presta atenção, porque agora está o coração do que a gente tem que falar essa noite. Nós começamos a aula de hoje dizendo que perdoar é exercer misericórdia. E a palavra misericórdia, na verdade, tem duas palavras dentro dela. Miseri, que é miserável, e córdia, que é coração. Ser misericordioso é colocar o teu coração no lugar daquele teu irmão que está sofrendo. Por isso, a melhor esmola é fruto da misericórdia. Ou seja, é muito fácil para mim tirar R$ 2 do bolso e dar para o outro não me incomodar. Mas a esmola que Deus gosta é aquela que é fruto da misericórdia. Eu vou entrar no coração do meu irmão
olhar para ele com amor, entender o seu sofrimento e dar porque eu entendo o quanto ele sofre e quero ajudar no sofrimento dele. É assim que Jesus agia conosco. Ele ressuscitou Lázaro, mas ele, em primeiro lugar, entrou na dor de perder Lázaro e chorou a morte de Lázaro. Ele ressuscitou o filho da viúva, mas primeiro entrou no coração daquela mulher e enxergou a solidão e enxergou o sofrimento. Então ele agiu com misericórdia. Por quê? Porque ele olhou para enxergar o coração. Olha para o seu irmão que você precisa me perdoar, tentando enxergar o coração dele, e não o ato que ele praticou e que magoou você e que te tirou a paz. Ok, muito bem. Um segredinho para você conseguir fazer isso. Lembre-se que perdoar, que ter misericórdia, é sinônimo de justificar. E justificar é sinônimo de desculpar. Lembre-se, foi isso que Jesus fez por você lá naquela cruz. Quando o seu pecado, quando o meu pecado, colocou Jesus naquela cruz. O Filho único de Deus. O que Jesus fez? Ele tornou justa a minha atitude, a tua atitude. Ele justificou, ele tirou a culpa. É que nem o filho que passa a tarde jogando bola no quintal da casa e acaba chutando a bola um pouco mais forte e a bola vai para o quintal do vizinho e quebra a janela do vizinho. Quando o pai chega em casa, a mãe pode contar o que aconteceu para o pai de duas formas. Primeira forma que a mãe pode usar: olha, não aguento mais esse moleque. Tem que arrumar alguma coisa para ele, porque eu não aguento mais. Eu falo e ele não obedece. Cansei de falar para esse moleque para não chutar essa bola com força, porque o vizinho tá logo ali e esse vizinho é um saco. Ele é muito implicante. E o que acontece? Ele joga aquela bola só para me apurrinhar. Quebra a janela do vizinho. O que acontece? O vizinho vem tirar satisfação de mim como se eu não tivesse mais o que fazer do que escutar a queixa do vizinho. Olha esse moleque. Eu, se fosse você, dar uma surra nele. Tira ele da mesada porque agora tem que pagar a janela do vizinho. É uma forma da mãe contar para o pai aquilo que aconteceu. Outra forma, o pai chega em casa e a mãe vai dizer o quê? Meu bem, coitado do moleque. Ele só tem esse quintalzinho apertado, a gente precisa ficar sócio de um clube ou arrumar um jeito dele gastar energia, porque, tadinho, ele não tem nem espaço para chutar uma bola. Aí o que aconteceu hoje? Chutou com um pouquinho mais de força e o que acontece? Por azar, a bola vai parar na vidraça do vizinho, o vizinho veio aqui reclamar. A gente vai ter que pagar, meu bem. Mas olha só, eu posso pegar umas roupas para lavar, eu posso pegar umas faxinas, eu ajudo, mas não briga com o moleque, não, porque ele ficou tão chateado, tão deprimido por ter feito isso, porque ele sabe que a gente está sem dinheiro, ele está todo jururu lá no quarto, vai lá falar com ele. O que essa mãe fez, gente? Ela tirou a culpa, ela justificou, ao invés de condenar, que não muda o fato que aconteceu. Ela levou o marido a enxergar aquele fato de uma forma completamente diferente. É isso que Deus espera de nós com relação a outra pessoa. Tenta olhar sem condenação. Tenta olhar sem pré-julgamento. Tenta olhar tentando enxergar que na essência o outro é bom.
porque ele é filho de Deus. Então, perdoar significa justificar, significa tirar a culpa. Ora, se eu justifico, se eu tiro a culpa, perdoar o outro fica então perfeito, fica então completo. Por quê? Porque a palavra perdoar, na verdade, tem duas palavras dentro dela no latim. Per, que é a si próprio, e donare, que é dar. Então, perdoar é dar-se outra vez para outra pessoa. Porque muitas vezes a gente diz, eu perdoo o fulano, mas não quero ver ele nem pintar. Ele lá nem cá. Eu perdoo, mas não quero. Isso não é perdoar. Perdoar é botar uma pedra naquele assunto. É construir um futuro com aquela pessoa. E eu preciso fazer isso? Deixa eu te dizer uma coisa. De todos os pedidos que você faz no Pai Nosso, o único que é condicional, o único que tem exigência, é exatamente quando você pede a Deus que perdoe os seus pecados. Assim como significa na mesma medida. Ou seja, se você reza ao Pai Nosso e se recusa a perdoar o seu irmão, quando você reza esse pedido, você está dizendo, Senhor, não me perdoa, porque eu prefiro receber o preço da minha culpa do que libertar o outro da culpa do pecado que ele cometeu contra mim. Quando Isaías 53 diz que o peso da minha culpa foi pago completamente. O castigo que me salva pesou sobre aquele que morreu por mim. Então, deixa eu te dar o meu último recado dessa noite, meu irmão. E se você não guardar mais nada, guarda isso. Porque um dia eu vou fazer teologia para defender essa tese. Porque essa é a verdade que eu acredito que existe por trás do fato desse pedido ser condicional. Toda vez que você se recusa a perdoar alguém, você está sendo injusto, muito mais do que aquela outra pessoa. Por quê? Você acredita que quando Jesus morreu na cruz, ele apagou os seus pecados? Você acredita que Jesus, quando morreu naquela cruz, ele conquistou para você o direito da eternidade? Eu acredito. Mas quem te disse que a justificação de Jesus só serviu para o seu pecado? Nós queremos viver à luz de Jesus, receber a vida de Jesus, receber o amor de Jesus. Mas temos que entender que, tal como a gente viu lá em Deuteronômio 30, no início dessa aula, ou a gente é de Deus, ou a gente é do outro. Eu não posso, ao mesmo tempo, ter no meu coração luz e trevas, vida e morte. Deus, que é amor, e a negação completa do amor, que é o ódio. Eu não posso ficar em cima do muro, ser de Deus para aquilo que me interessa e ser do outro daquilo que compensa o meu ego, que compensa a minha vaidade, muitas vezes. Eu não posso ser morno. Ou eu vou ser de Deus, ou eu não vou ser de Deus. Em Apocalipse 3, Jesus nos diz que a gente tem que fazer a escolha. Eu não posso ser morno, ou eu vou escolher ser frio, ou eu vou escolher ser
quente. E São João, na primeira carta de João, no capítulo 1, ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, na verdade ainda jaz nas trevas. Quem odeia o seu irmão está na treva e anda na treva, sem saber para onde dirige os seus passos, porque as trevas cegaram seus olhos. Nós não queremos ser assim. Nós entendemos que o outro pecou contra nós, mas nós queremos exercer o perdão. Por que que eu vou ser injusto? Porque quando Jesus pagou o preço do meu pecado naquela cruz, pagou também o preço do pecado daquele que me magoou. Por pior que seja a mágoa que ele me gerou, Jesus morreu na cruz para que ele recebesse o perdão. As vestes dele estão brancas como a neve. Se eu quisesse tirar qualquer satisfação contra o pecado que ele cometeu contra mim, não é para ele que eu tenho que pedir satisfação, é para Jesus. Porque Jesus, naquela cruz, pagou o preço do pecado dele, tal como pagou o meu. Se eu acredito que o sacrifício de Jesus tornaram os meus pecados brancos como a neve, o mesmo sacrifício também tornou o pecado do teu irmão branco como a neve. E é por isso que, se eu acredito no perdão de Deus para mim, eu tenho que igualmente perdoar o outro. Por quê? Porque se eu não acredito nisso, eu não posso rezar essa frase do Pai Nosso. Amém? Amém. Dúvidas? Desculpem o avançado da hora, mas eu achei que hoje a gente precisava ter esgotado esse assunto. Estou olhando aqui no YouTube para ver se tem alguma dúvida. Deixa eu ver se alguém me mandou alguma dúvida no WhatsApp. Não, por enquanto não. Tudo bem. Ok, gente? Perdoar, então, é preciso. E eu ganho muito mais do que aquele irmão a quem eu estou perdoando. Eu ganho uma eternidade de misericórdia de Deus. Janete, se Jesus morreu para redimir todos os pecados, quem sou eu para não perdoar meu irmão? Recado dado, perfeito, entendido. É isso mesmo. Eliane, que bom, fico feliz por ter sido. Perdoar é um ato de vontade, é verdade. Se você não quiser perdoar, não tem como. Mas há o menor sinal de que o teu desejo é sincero. Quando você vê, você nem está pensando mais naquilo, porque Deus veio em seu socorro e te ajudou a fazer o que precisava ser feito. Amém? Amém. Então, que tenhamos uma semana muito cheia de paz, muito cheia de perdão. E na próxima semana a gente vai encerrar a oração do Pai Nosso. Já estou com saudade. Então, mandem durante a semana a escolha de vocês qual vai ser o nosso próximo tema para a gente já começar a preparar. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Isso torna a aula muito mais interessante, porque aí eu tenho certeza de que vocês estão entendendo o que a gente está falando. Ok? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueçam nessa semana de sempre rezar uma Ave Maria pelo Padre Soares. Fiquem com Deus.